pedindo permissão para entrar na sua casa com mais esta edição do programa Passando a Limpo. Boa tarde, eu sou Adilson Costa, estamos aqui a postos, eu e toda a nossa equipe, para levar a você as informações das últimas horas, as notícias de bastidores aí do meio político, do meio policial, né? Uma análise aí de tudo que está acontecendo hoje aqui em Cuiabá, na região metropolitana. Daqui a pouquinho você vai ficar por dentro, né, das informações que a gente vai trazer aqui para vocês. Quero agradecer a sua audiência, a sua companhia, sempre acompanhando aqui o programa Passando a Limpo, comigo, Adilson Costa, e também com meu colega de bancada aqui, Regis Oliveira, que eu já cumprimento. Boa tarde, Regis. Boa tarde, Adilson Costa. Mais um dia maravilhoso. Nós aqui do Passando a Limpo, né? Nosso grande amigo, Dr. João Eloy, músico, compositor, sintonizado aí no Passando a Limpo. Toda a família da Casa Domingos ali, seu Toninho Domingos e o Elias Domingos, sintonizado aí no Passando a Limpo, Adilson. Começando essa tarde maravilhosa. É isso aí. Começando com o Alto Astral, inclusive, já uma programação futura já para setembro, 12 de setembro, né? Dia do jornalista da imprensa. E já tem uma programação aí, fala um pouquinho pra gente. Então, dia 12 de setembro é o dia da imprensa. Já estamos programando a festa da imprensa aí lá no Sindes, uma festa tradicional que a gente realiza há 7 anos aí para a imprensa. E aí vai ser um festival maravilhoso, encontro de todos os profissionais do segmento de comunicação, tanto da capital como do estado de Mato Grosso. Vamos ter futebol, bozó, vamos ter gincana. Vai ser uma manhã e uma tarde lá maravilhosa, que todos os colegas aí da imprensa já estão convidados, né? Para esse grande evento aí que vai ser realizado dia 12 de setembro, cai num sábado, ali no Sindes, né? O Sindicato dos Profissionais do Estado. Fica ali atrás da Marinha, ali ao lado da Igreja Batista Peniel, ali na Morada do Ouro 2. Então já coloca aí na sua agenda, fica sintonizado. Vai ser um dia maravilhoso que nós estamos preparando aí, um dia especial para todos os profissionais da imprensa de Cuiabá e Mato Grosso, Adilson Costa. É isso aí. A gente vai participar, fazemos parte aí do Sindijor, Sindicato de Jornalistas de Mato Grosso. Quero mandar um abraço aqui ao nosso presidente Itamar Perenha. Eu sou também um dos diretores do Sindijor. Inclusive na sexta-feira, né, tem uma programação em Rondonópolis, né, uma importante reunião lá com os colegas de Rondonópolis. Alô, Rondonópolis, um abraço. Sexta-feira estaremos aí, né, na parte noturna, né, 19h30, 20 horas, aí, um bate-papo com vocês, né, o Sindicato de Jornalistas. Eu estarei presente, Regis estará presente e também o nosso presidente Itamar Perenha. E claro, você aí de Rondonópolis, que é da comunicação, é mais que convidado para participar, né, desta reunião importante, que vamos tratar de assuntos aí referentes ao Sindijor. Olha, vamos chamar já as matérias do balanço policial? Roda aí. Uma colisão seguida de capotamento mobilizou equipes de trânsito em uma das principais avenidas de Rondonópolis. O acidente envolveu um Hyundai HB 21 caminhonete S10, nas proximidades da Avenida Bandeirantes, no bairro Vila Esperança. Segundo as informações iniciais, a motorista do HB 20 seguia em direção ao centro quando acessou a Avenida Aeroporto, perdeu o controle da direção e atingiu a lateral da caminhonete. Com a força do impacto, o carro capotou e os 2 veículos ficaram bastante danificados. Apesar da gravidade da batida, a condutora do automóvel não sofreu ferimentos. Ela apresentou apenas estado de choque e não precisou de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Parte da avenida precisou ser interditada durante o atendimento da ocorrência, provocando lentidão e congestionamento no trânsito da região. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas, enquanto os proprietários dos veículos irão tratar dos prejuízos causados pela colisão. Uma idosa de 66 anos foi encontrada morta no início da manhã, em uma estrada nas proximidades da rotatória do bairro Noroeste, no município de Água Boa. A vítima foi identificada como Doralice Barbosa dos Santos Silva e estava caída ao lado de uma motoneta. O corpo de bombeiros foi acionado, mas, ao chegar ao local, apenas confirmou o óbito. Em seguida, a Polícia Militar isolou a área para o trabalho da perícia oficial e identificação técnica.
responsável pelos levantamentos no local da ocorrência. Após a conclusão da perícia, o corpo foi encaminhado para os procedimentos legais. As circunstâncias da morte ainda não foram esclarecidas e serão investigadas pela Polícia Civil, que apura o que pode ter provocado o óbito. 3 pessoas ficaram feridas após uma colisão entre 2 caminhonetes nas proximidades da BR-364, em Campo Novo dos Parecis. Segundo as informações iniciais, um dos veículos seguia pela rodovia, enquanto o outro acessava uma propriedade rural, quando aconteceu a batida. Com o impacto, 2 pessoas que estavam na caminhonete de cor preta ficaram gravemente feridas. As vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate e encaminhadas para uma unidade de saúde, onde receberam atendimento médico. Já o ocupante da caminhonete branca sofreu apenas escoriações e não precisou ser levado ao hospital. As circunstâncias do acidente serão investigadas para esclarecer o que provocou a colisão. 4 criminosos foram presos pelo Batalhão de Operações Especiais após manterem 2 pessoas em cárcere privado durante um roubo, em Várzea Grande. Segundo a Polícia Militar, as vítimas foram sequestradas, ameaçadas e obrigadas a realizar transferências bancárias para contas indicadas pelos criminosos. Após receber informações sobre o caso, equipes de inteligência do BOP iniciaram buscas para localizar o cativeiro. Durante a operação, as vítimas conseguiram fazer contato com os policiais e indicaram os imóveis onde estavam sendo mantidas em cárcere privado. De acordo com a polícia, os locais eram imóveis abandonados utilizados como ponto de venda de drogas. Ainda conforme as investigações, os criminosos afirmavam integrar a facção Comando Vermelho e mantinham contato constante com outros comparsas durante a ação. Além das transferências bancárias, as vítimas também tiveram as motocicletas roubadas. Os 4 suspeitos foram presos e encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no crime. A Polícia Civil apreendeu uma pistola e 327 munições durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência no bairro Módulo 4, em Juína. A ação faz parte de uma investigação sobre um furto qualificado. Segundo a polícia, a arma apreendida seria um dos objetos levados da casa da vítima. Durante o cumprimento da ordem judicial, o morador, de 25 anos, acompanhou os investigadores e indicou o local onde a pistola estava escondida. Além da arma, os policiais encontraram 327 munições de diferentes calibres, entre elas cartuchos calibre 22 e 380. Todo o material foi apreendido e encaminhado para a delegacia, onde passará por perícia. As investigações continuam para esclarecer a origem da arma, confirmar se ela pertence à vítima do furto e identificar todos os envolvidos no crime. Um motorista morreu após um grave acidente na MT-235, a cerca de 40 quilômetros de Campo Novo do Parecis, no sentido Sapezal. Segundo as informações iniciais, o veículo capotou e a vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas, ao chegarem, apenas constataram o óbito. A área foi isolada para o trabalho da perícia oficial e identificação técnica, responsável por levantar as informações que vão ajudar a esclarecer como o acidente aconteceu. Após a conclusão da perícia, o corpo será encaminhado ao Instituto Médico Legal para os procedimentos de necropsia. A identidade da vítima ainda não foi divulgada oficialmente, e as causas do capotamento serão investigadas pelas autoridades competentes. 2 homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar no bairro Alvorada, em Cuiabá, suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. As equipes receberam denúncias sobre a intensa movimentação de usuários e a venda de entorpecentes na região. Durante o patrulhamento, os policiais flagraram um dos suspeitos entregando um envelope ao outro. Na abordagem, foi encontrada uma porção de maconha com o homem que havia recebido o material. Em seguida, os militares realizaram buscas nas proximidades e localizaram uma sacola escondida junto a um muro com 81 porções da droga, além de uma balança de precisão. Também foram apreendidos R$500 em dinheiro com o suspeito apontado como responsável pela comercialização. Segundo o boletim de ocorrência, ele afirmou que vendia drogas para uma organização criminosa e que pagava uma quantia para atuar no ponto de venda. A informação será apurada durante a investigação. Os 2 suspeitos foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde permaneceram à disposição da Justiça. O caso foi registrado como tráfico de drogas e será investigado pela Polícia Civil. A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de homicídio em uma estrada rural na região da linha Novo Horizonte, em Castanheira. A vítima, identificada como Jânio Quirino da Silva, de 53 anos,
foi encontrada morta às margens da via. No local, os policiais localizaram uma motocicleta caída e, a poucos metros de distância, o corpo da vítima dentro de uma área de mata. A região foi isolada para o trabalho da perícia. De acordo com as informações iniciais, o homem apresentava 3 perfurações provocadas por disparos de arma de fogo nas costas. Durante os levantamentos, também foram encontrados 2 projéteis próximos ao local do crime. Equipes da Polícia Civil e da Politec realizaram os procedimentos periciais e, em seguida, o corpo foi encaminhado para exame de necropsia. A motivação do assassinato ainda é desconhecida. Até o momento, nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil instaurou inquérito e segue com as investigações para identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da execução. Uma jovem de 19 anos foi baleada na cabeça, no pescoço e no tórax durante uma tentativa de homicídio em Cáceres. A vítima foi encontrada ferida dentro do banheiro de uma residência e socorrida pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhada para uma unidade hospitalar. Após receber informações sobre os disparos, policiais militares intensificaram as buscas e identificaram o possível esconderijo dos envolvidos. Durante a operação, um adolescente foi abordado ao sair do imóvel e, no local, os militares apreenderam uma arma de fogo carregada com 2 munições. As equipes também localizaram a motocicleta utilizada no crime e detiveram outros suspeitos, entre eles o adolescente apontado como autor dos disparos e o condutor do veículo. Ao todo, 7 pessoas, com idades entre 14 e 19 anos, foram conduzidas à delegacia. Durante as buscas, os policiais apreenderam R$ 738 em dinheiro, uma porção de pasta base de cocaína, uma balança de precisão e 4 aparelhos celulares. Todo o material foi encaminhado para a Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para esclarecer a motivação do crime e a participação de cada um dos envolvidos. Um jovem de 19 anos morreu após um grave acidente entre uma motocicleta e um carro, em Campo Novo dos Parecis. A vítima, identificada como Francisco Bresolin Camilotti, conhecido como Caicai, trabalhava como entregador e fazia uma entrega no momento da batida. Segundo as informações, o motorista do carro teria invadido a via preferencial, provocando a colisão. Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo. O capacete se desprendeu durante a queda e o jovem sofreu um forte trauma na cabeça. Francisco chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Militar informou que o motorista não apresentava sinais de embriaguez, porém não possuía a Carteira Nacional de Habilitação e deixou o local logo após o acidente. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para exame de necropsia, enquanto a Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado para combater um incêndio em um veículo na MT-383, em Rondonópolis. A informação inicial era de que poderia haver uma vítima carbonizada dentro do automóvel. Quando as equipes chegaram ao local, policiais militares já faziam o isolamento da área. O carro, um Hyundai HB20, estava completamente tomado pelas chamas. Os bombeiros iniciaram o combate ao incêndio e conseguiram controlar o fogo. Após a extinção das chamas, foi encontrada uma vítima totalmente carbonizada no porta-malas do veículo. Para permitir o trabalho da perícia, os militares utilizaram um desencarcerador elétrico para abrir o compartimento traseiro do automóvel. As informações preliminares apontam que a vítima é um homem adulto, mas a identidade ainda não foi confirmada. Após a conclusão do atendimento, o local ficou sob responsabilidade da perícia oficial e da Polícia Civil, que vão investigar as circunstâncias da morte, identificar a vítima e esclarecer como o corpo foi parar dentro do veículo incendiado. A bruxa está solta, né? A bruxa está solta, Regis Oliveira. A gente acompanha esse balanço policial sempre, a produção inclusive fazendo aqui uma busca em várias regiões de Mato Grosso e é cada situação. Agora, uma matéria que passou ali, uma reportagem que passou ali me chamou a atenção, até falava aqui em off, e fico assim, às vezes pensando, cara, como que a nossa juventude, né, ou parte dela, dessa geração de agora, elas não estão preocupadas com o futuro. Eu vi ali ligados a facções criminosas. Você vai procurar a idade desses jovens, 17, 16, 15, 14 anos de idade. Quer dizer, o cara nem começou a viver. A minha mãe fala assim, né, no dialeto cuiabano, nem saiu do cueiro ainda, né? Não sabe o que é a vida.
e tá lá já, sou do Comando Vermelho, sou do PCC, aí toca o terror, eu sou cara, né? Cara, eu fico pensando que essa juventude perde tanto tempo, podia de repente aí estar, né, se especializando, estudando, para de repente lá na frente ser aí um advogado, ser um médico, ser um engenheiro, ser, sei lá, um cirurgião, enfim, ter uma profissão, mas que é o lado mais fácil, né? Quer andar bonito, quer andar de roupa de marca, de tênis de marca, mas não querem trabalhar, né? E aí preferem tocar o terror, né? Fazer o que é ilícito, e a gente vê uma juventude totalmente perdida, totalmente sem futuro. Eu falo sempre que a vida é feita de escolhas. Se você não sabe fazer suas escolhas, você vai pagar lá na frente. E, cara, entrar nessa seara é dois caminhos. Ou é presídio ou é cemitério, né? Aí você que escolhe para onde que você quer ir. Olha, vamos falar de política? Eu tenho essa matéria 3 aí, produção. A gente está acompanhando toda essa questão política, Regis, da questão aí da deputada Janaína Riva, pré-candidata ao Senado Federal, né? Onde ventila-se aí nos 4 cantos da imprensa que ela pode ser aí uma pretensa vice-candidata a governadora, né, junto lá na chapa do Otaviano Pivetta, né? E aí eu tenho essa matéria que essa aliança que pode acontecer, né, está movimentando aí os bastidores políticos, que você acompanha a partir de agora. Roda aí. A possível composição entre o governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, e a deputada estadual Janaína Riva, do MDB, como candidata a vice-governadora, ganhou força nos bastidores da política mato-grossense e pode mudar o cenário das eleições deste ano. Após confirmar que mantém conversas com a parlamentar e com dirigentes do MDB, Pivetta afirmou que uma definição deve ocorrer nos próximos dias. A Janaína é uma liderança importante do cenário político nacional do Mato Grosso e tem uma importância estratégica. Nós estamos considerando, estou conversando com ela, com o MDB, com todos os integrantes do MDB. Ela pode ser tanto senadora como vice, não tem nada fechado, nada decidido. Um dos principais articuladores do grupo governista, o ex-senador Cidinho Santos, afirmou que o ex-governador Mauro Mendes não faz objeções à possível entrada de Janaína na chapa. O Mauro Mendes já falou que não tem nenhuma objeção em relação à deputada Janaína Riva, se ela ser vice, ser senadora na chapa, mas quem tem que definir essa situação é o governador Otaviano Pivetta, e ele está avaliando dentro das possibilidades de acomodação de todo mundo. Segundo ele, a participação do MDB fortaleceria a coligação. O MDB sempre teve, em 2018 teve conosco, em 2022 teve conosco, né? E naturalmente se vier um grande partido, o partido tem história no estado do Mato Grosso, tem excelentes quadros, além da deputada Janaína, tem outros deputados estaduais, tem deputados federais que com certeza agregará na nossa coligação. Apesar do avanço das conversas, a possível aliança ainda gera dúvidas dentro da própria base governista. Janaína adotou nos últimos anos uma postura crítica em relação ao governo do estado, liderando embates na Assembleia Legislativa e defendendo pautas contrárias ao Palácio Paiaguás. Para o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, ainda não há qualquer definição, mas uma eventual composição teria impacto direto na eleição. É uma decisão que impacta bastante. Agora, qual o tamanho desse impacto, de forma positiva, de forma negativa? O que isso representa? Eu acredito que não tem nada fechado nessa direção. Segundo Max, o cenário deve ficar mais claro após a convenção do União Brasil, marcada para esta semana, que definirá o posicionamento do partido e poderá influenciar a formação das alianças para a disputa ao governo de Mato Grosso. Eu acho que a partir de amanhã, depois da convenção do União Brasil, nós teremos sim as definições do caminho diferente. Vamos aguardar. Inclusive, dia 30... acontece aí a convenção, né, do Partido União Brasil, do União Progressista, na verdade, União Brasil e o PP, né, que vai homologar essa questão, inclusive, até lá a briga interna com relação ao Jaime, se é candidato ou não, ou se o partido vai acompanhar o Pivetta. Ponto. Agora, uma possível aliança da deputada Janaína Riva, pré-candidata a Senado, e que diga-se de passagem, Regis, está muito bem pontuada, né? Aparece Mauro em primeiro, ela em segundo.
É claro que se ela de repente aceitar e compor com o Pivetta, muda totalmente o cenário, né, político, principalmente aí na questão, né, de Senado, aonde vai favorecer o candidato do PSD, o ministro Carlos Fávaro, que está colocado como, em terceiro lugar nas pesquisas. Aí corre por fora o Medeiros, tem o Galvão, tem o Pedro Táxi. Política é uma surpresa. Agora, o que me deixa assim até de certa forma com uma dúvida, um ponto de interrogação, Regis, é que tinha um acordo, ou pelo menos tem um acordo, né, do MDB com o Podemos, né, aí capitaneado pelo deputado Max Russi, que aonde o Podemos estiver, o MDB também vai estar. Quer dizer, de repente, se a Janaína está tendo essa conversa com o Pivetta, com o grupo do ex-governador Mauro Mendes, será que comunicou aqui o Podemos? Porque pela fala do Max ali na entrevista, ele ficou meio assim, né, na intermediária, quer dizer, dá para perceber que ele ficou incomodado. Porém, é como eu sempre falo, tudo é especulação, temos que aguardar aí até as convenções, inclusive do MDB, está marcada para dia 4 de agosto, né, um dia antes da data limite, para realmente saber se vai, né, a Janaína continua como candidata a Senado, se ela vem a vice governadora, candidata a vice na chapa do Pivetta. Então, tudo, por enquanto, é só mimimi, é só especulação, meu amigo Regis Oliveira. Na verdade, a deputada Janaína Riva, ela não vai retirar sua candidatura a Senado. Essa alimentação, essa aproximação do MDB por círculo de aliança aí com o atual governador Otaviano Pivetta, lógico que é válida, porque vai contribuir aí com tempo de televisão, tempo de rádio, onde o governador vai precisar muito, até porque para dar os seus direitos de resposta e apresentar com mais tranquilidade os seus projetos para a reeleição. Agora, ela abrir mão do Senado para ser vice, eu acho difícil. O partido, o MDB, tem grandes nomes aí para ser indicado para ser vice, para estar nessa composição. Ela indo para ser vice, lógico que vai criar uma rusga para 2030. Frustra projetos aí daqueles que já estão se preparando após esse mandato do Otaviano Pivetta, pôr o seu nome, caso ele seja reeleito lá na frente. Então, isso se torna uma pedra de tropeço. E aí sim, pode afligir e criar aí algumas demandas desnecessárias nesse processo eleitoral. Mas com muita tranquilidade, com muita maturidade, a deputada Janaína, ela não recua do seu projeto a Senado, que ela vem construindo aí desde o início da sua reeleição a deputada estadual. Ela tem percorrido aí todos os municípios do estado de Mato Grosso, tem uma base muito sólida, né? E um grupo muito forte do MDB. O MDB, obviamente, deve aí sinalizar, deve estar estudando alguns nomes internamente para que haja essa aproximação e possivelmente essa coligação. Mas até então, a deputada Janaína, ela vai pleitear e vai disputar uma vaga ao Senado aí com esses grandes nomes aí que também colocaram o seu nome à disposição para o pleito de 2026, Adilson Costa. É como eu disse, tudo é especulação, né? A deputada Janaína Riva, pré-candidata, porque eu falo pré-candidata porque não teve ainda a convenção, né? Então não pode falar que ela é candidata, tem que passar pelo crivo da convenção. Mas ela é fortíssima candidata, né? Pré-candidata aí ao Senado Federal. Tem a fala do Pivetta, inclusive, que a gente já mostrou aqui em outros momentos, que para ele tanto faz, se ela quiser servir, se tem portas abertas, se ela quiser fazer uma dobradinha com o Mauro, né, do grupo lá, né, ela também tem espaço, então não é problema. Vai depender aí da própria deputada Janaína decidir e, claro, né, ter o aval, né, da maioria do partido MDB. E falando ainda sobre essa questão, tem uma fala do governador Mauro Mendes aí que ele avalia como positiva. É claro que ele também deixou claro que passa pelo crivo do Pivetta e ele respeita a decisão que o governador Otaviano Pivetta vai tomar. Roda aí.
Otaviano Pivetta, ele sabe a minha posição, eu sempre fui muito claro. Ele, como líder desse processo, ele está ouvindo os partidos, está ouvindo as pessoas, ele está nesse processo intenso aí. E eu já disse a ele que a escolha final é dele, absolutamente dele. Ele tem a prerrogativa de decidir quem estará ao lado dele, como eu decidi. Eu que já passei por isso, tive a oportunidade lá em 2018 de escolhê-lo, né, ele a mim, eu a ele, né, e ficamos juntos. Em 2022 eu poderia ter feito a troca que eu quisesse, o governo estava muito bem, mas por um princípio de lealdade e de correção, eu escolhi ele novamente para estar ao nosso lado nesses 7 anos e 3 meses que eu tive a honra de governar o estado de Mato Grosso. Então, eu não faço com os outros aquilo que eu não admito que eu faça com ele. Então, eu jamais farei a imposição de qualquer nome. E a fala do ex-governador, né, pré-candidato ao Senado Federal, né, Mauro Mendes, né, claro, deixando, né, transparente aí que a decisão que o Pivetta tomar, ele vai respeitar, mas a gente sabe de bastidores que o Mauro Mendes, né, preferia ter aí como vice, né, se fosse para dar um conselho para o Pivetta, olha, eu acho que se você colocar isso aqui vai ser um bom candidato para você. O deputado federal, o ex-secretário da Casa Civil lá, o Mauro Carvalho, não, Fábio Garcia. O Fábio Garcia é o menino dos olhos do Mauro Mendes para ser vice. Mas vamos aguardar aí, né, as convenções também do União Brasil, que vai decidir como é que vai ser essa montagem de chapa aí para a reeleição do Otaviano Pivetta. Falando ainda em política também, nós temos aqui uma matéria que fala sobre a Samanta Iris, a primeira-dama de Cuiabá, a vereadora Samanta Iris, onde ela descarta aí, por enquanto, falar aí num voto casado, né? Porque todo mundo sabe que ela é candidata, pré-candidata a deputada estadual pelo PL. Né? Já foi homologada, na verdade não é nem mais pré-candidata, ela é candidata, já passou aí pelo crivo da convenção. Só que parece que não está tendo uma sintonia com, né, o nome do candidato ao governo, né, pelo PL, o senador Wellington Fagundes, e você acompanha a partir de agora, roda aí. A vereadora de Cuiabá e candidata a deputada estadual, Samanta Iris, afirmou que permanece fiel ao PL, mas evitou confirmar que fará campanha em voto casado com o candidato ao governo, senador Wellington Fagundes. Segundo ela, ainda é preciso aguardar a definição das alianças que serão oficializadas pelo partido para as eleições deste ano. Samanta também demonstrou resistência a uma eventual composição com o MDB, partido da deputada Janaína Riva, e disse que aguarda o encerramento das convenções para conhecer a estratégia eleitoral da legenda. A posição é semelhante à do prefeito de Cuiabá, Abílio Brunini, que já declarou não ver espaço para uma aliança entre PL e MDB em Mato Grosso. Eu estou na mesma situação que ele. A gente vai aguardar todas as questões que envolvem o partido até a data final, onde vai ser colocado com quem o partido vai caminhar, se vai haver alguma coligação, como vai ser. Isso também diz respeito à minha decisão. Então eu tenho aguardado para ver se vai haver uma junção com algum outro partido, como vai ser antes de dar esse ultimato. Mas a gente é PL, a gente é direita, e nós somos 22 e a gente vai caminhar com a direita. O que eu preciso saber é como vai ser essas negociações, essas coligações, se vai haver isso, como que vai ser, com quem que o PL no Mato Grosso vai caminhar, para poder ter uma questão mais clara. Apesar da cautela, Samanta afirmou que não tem dificuldade em pedir votos para Wellington Fagundes. Ela ressaltou, porém, que a campanha seguirá a orientação oficial do partido, após a definição das candidaturas e das coligações. Segundo a vereadora, o PL continuará defendendo uma candidatura alinhada ao campo da direita nas eleições estaduais. Se for o entendimento do partido, eu vou sim pedir voto para o Wellington. A gente vai chegar nesse entendimento a partir do momento que houver o fechamento das candidaturas, a colocação lá, que for falado que esses são os candidatos e é essa linha que a gente vai seguir. Vai vendo, né? Coisas da política. Vamos aguardar. Para fechar esse bloco aqui de política, tem uma fala do prefeito Abílio Brunini, onde ele se mantém aí, no caso, em silêncio, né? Não comenta sobre essa aproximação do MDB e do governador Pivetta. Até porque o Abílio tem ali uma simpatia, se porventura não caminhar aí com o Wellington, porque a gente vê que dentro do PL está meio que, né, não está tendo aquela sintonia. A gente viu ali na convenção que 80% dos prefeitos não foram prestigiar. E, gente, vamos colocar aqui
as coisas no seu devido lugar. Para quem sabe ler, um pingo no i é uma letra. O cara é senador da República, se coloca à disposição, lança-se candidato ao governo. E aí não tem assim um apoio real, né, com relação a seu nome que foi homologado, né? Claro que se aguarda ainda o fechamento da chapa, mas não precisa fazer muito mistério. O Wellington não vai ter apoio. Isso é fato. Não adianta querer esconder o sol, tapar o sol com a peneira, né? O Wellington não tem assim um respaldo dentro do partido. Posso estar enganado, mas a gente está aqui fora acompanhando, está vendo que se fosse realmente um candidato que estivesse alinhado com todos os pares ali, os prefeitos, com relação ao seu nome, que foi homologado agora essa semana, para ser aí candidato ao governo pelo PL, e ele até desponta nas pesquisas, já estava, né, o bloco na rua, todo mundo já falando no Wellington. Para você ter uma ideia, eu acho que eu vi 2 carros apenas com o nome do Wellington Fagundes de adesivo. Quer dizer, por aí você sente que está tendo essa, vamos dizer assim, essa falta de sintonia entre quem é candidato, né, a deputado estadual, deputado federal, e quem, de repente, né, como essa fala que a gente viu da primeira-dama, vou esperar o quê? Já foi decidido, veio de cima para baixo, o presidente nacional já lançou ele aqui como candidato a governo. O que ele espera é que os correligionários aqui embaixo, não, nosso candidato a governo é o Wellington Fagundes, o que vier a gente está dentro. A verdade, Adilson Costa, é única e verdadeira, né? Como diz ali a turma do Boteco da Alameda, tá todo mundo chamando, esperando o acerto para aí intercalar os seus interesses políticos, né, e para o processo eleitoral. A vereadora Samanta Aires, realmente ela colocando o seu nome à disposição, ela corre aí o risco de acabar tirando a vaga do atual deputado Gilberto Catani. Se realmente ela for candidata, Catani aí deve voltar para casa com o Pirex na mão. A Samanta deve tomar aí o seu mandato. Então vai briga de gigante, briga de leões, e essa indefinição política dentro do partido justamente, está todo mundo aguardando para ter aquela velha e tradicional conversa. O que você tem para me oferecer? Então, vamos aguardar aí até dia 5 de agosto. Né? Em relação à coligação do MDB, o PL só tem a perder, porque o MDB hoje tem o maior tempo de TV e rádio. E lógico que esse ciúme, por ser nora do atual candidato a governo do PL, o Wellington Fagundes, cria aí aquela ideia de favorecimento interno, até mesmo para os próprios pré-candidatos do MDB. Então, essa pequena rusga aí, eu creio que o MDB não deve caminhar com o PL. Está mais próximo aí dos republicanos, que deve ser definido aí até dia 5 de agosto, Adilson Costa. Mas se vier uma determinação da nacional, onde lá em cima vai caminhar, né, a nível nacional, aí não tem choro, vai ter que caminhar e ponto final. Quem não tiver satisfeito, que procure, né, outra situação. Agora, aqui falta um pouco do peso da caneta aí do senador Wellington Fagundes, ele que é vamos dizer assim, o chefe maior do PL, tá faltando, né? Eu acho que já tá demais, mas vamos aguardar, como você disse aí, né, até o final das convenções, para a gente realmente ver como é que vai ficar esse tabuleiro político. Para fechar rapidamente esse bloco, daqui a pouquinho, no bloco 2, a gente vai chamar aqui também, né, o quadro Você em Desenvolvimento, com a minha querida amiga Erlen Koch, que daqui a pouquinho vai falar para a gente dicas importantes para você. Logo das 6 aí, produção, o prefeito, como a gente falou, o prefeito Abílio Bonilli se mantém em silêncio aí, né, sobre essa aproximação entre Pivetta e o MDB. Roda aí. Em relação à política agora, prefeito, o senhor já falou que seria bom para Mato Grosso se o Pivetta fosse reeleito, só que agora está tendo uma conversa dele ter como vice a Janaína Riva, né, do MDB, que o senhor já falou também que não apoia, né? Eu queria saber, o senhor vai recuar desse apoio à reeleição do Pivetta? Acha que é um erro ele trazer a Janaína para esse projeto, para Mato Grosso? Olha, eu gostaria muito de opinar sobre esses assuntos, só que desde a convenção do nosso partido, que aconteceu agora no dia 22 de julho,
desde a convenção do nosso partido, os prefeitos eles não podem fazer manifestação de apoio político a não ser aquilo que está definido pelo PL. Então eu vou evitar fazer qualquer ponderação ou comentário sobre as candidaturas a governo, porque todo mundo já sabe o meu posicionamento sobre esse assunto. E dado a circunstância da convenção partidária, eu fico limitado a poder fazer um posicionamento sobre isso. A gente sabe que o MDB não tem espaço ali, mas vai que lá em cima, em Brasília, na calada da noite, vai que tem uma conversa ali para andar junto, PL Nacional e MDB Nacional, até porque não se dispensa apoio, né? O conflito aí do prefeito Bruno é justamente pela definição do seu apoio ao deputado José Medeiros. Então lá já tem um candidato do Otaviano, que é o Mauro Mendes, e entrando no Janaína, ele fica numa situação extremamente desconfortável, embora ele já declarou o seu apoio, a sua participação, o seu comprometimento aí com o atual governador Otaviano Pivetta. Então, lógico que isso aí cria uma rusga, deixa ele numa situação desconfortável, porque ele já declarou apoio para o Zé Medeiros. Então, se ele declarar apoio ao Zé Medeiros, ele vai ter que declarar aí para o Mauro Mendes. Então, fica uma situação até para o próprio PL e pode prejudicar aí diretamente a candidatura do próprio Zé Medeiros, né? Então, vamos aguardar, né, Regis? Ele prefere ficar aí em silêncio, aguardando para ver o que vai acontecer, né? Tá todo mundo dentro do saco de farinha e até agora vamos aguardar a peneira para começar a separar aí o tamanho dos grãos para ver que caminho cada um vai tomar. Tá certo. Olha, a gente vai chamar o nosso intervalo comercial, daqui a pouquinho eu tô de volta. Segura aí. Precisando de resistência e qualidade para cuidar do seu jardim, da sua empresa, aqui na Cuiabá Mangueiras você encontra. Aqui a gente tem o que você busca. Temos mangueiras para jardim, temos mangueiras para radiadores automotivos, temos mangueiras hidráulicas, mangueira para a sua indústria. Você encontra aqui na Cuiabá Mangueira. Vem e confira. E não para por aí. Garanta também os melhores acessórios, esguichos, conectores, abraçadeiras e enroladores que facilitam o seu dia a dia. Cuiabá Mangueiras. Qualidade que jorra soluções. Venha conferir ou pelo nosso WhatsApp 99965-6209 e 99696-9568. Venha e confiram. Você ganhou mais um tempo de prorrogação no mutirão da conciliação fiscal da Prefeitura de Cuiabá. Aproveite! Você renegocia os seus débitos com até 95% de desconto em juros e multas. E pode parcelar em até 48 vezes com desconto reduzido, hein? E é só vir aqui, tá? Na Procuradoria do Município ou negociar direto pelo site. Não perca o novo prazo, até 31 de julho. Fique de bem com a dívida no mutirão da conciliação fiscal da Prefeitura de Cuiabá. Olá, meus amigos, o meu nome é Otávio Milano e eu sou apresentador do programa Correio Verdade aqui pela TV Mato Grosso, canal 27.1. Eu te convido a me assistir todos os sábados e domingos, às 15h30 e na segunda-feira, às 21h30. É o programa Correio Verdade, que não tem amigos e nem inimigos. O nosso compromisso é com a verdade. Eu te espero lá! Em uma cidade que não para, existe um lugar onde variedade, conforto e praticidade se encontram. Bem-vindo a Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo o que precisa: material escolar, informática, eletrônicos, brinquedos, presentes, decoração, móveis para escritório, utilidades para o lar e muito mais. E para deixar tudo ainda mais especial, contamos com serviços de personalização que dão vida às suas ideias. Tudo isso em um ambiente moderno, amplo, climatizado e pensado para toda a família. Enquanto você compra, aproveite uma sala de espera confortável e a criançada se diverte em nosso parquinho gratuito. Venha descobrir tudo o que espera por você. Dallas Papelaria. Tudo o que você procura em um só lugar. Muito bem, de volta ao vivo aqui com Passando a Limpo, né? Estou aqui do lado da minha amiga Erlin Koch, inclusive até a gente
Até que combinou um pouquinho, né, com a roupa, apesar que dela tá um pouquinho mais claro que a minha aqui, né, com o meu blazer. Até brinquei, a gente vai cantar onde, né, hoje? Tudo bem? Muito boa Seja tarde. bem-vinda. Isso só prova que o seu bom gosto, em conjunto com o meu, nós estamos formando opiniões aqui para que o conjunto eleve sempre para você, telespectador, essa tarde maravilhosa. E além de conhecimento, engrandece com beleza. O nosso apresentador hoje está ou não lindo? Mandem os seus comentários que nós estamos aguardando você no WhatsApp. Tá certo. Hoje nós vamos falar sobre feedback. Sim, é uma comunicação difícil, mas é uma comunicação que o líder tem que fazer com o seu colaborador. Muitas empresas, às vezes, quando vai para falar, o líder ou ele engrandece e encontra o talento para que ele seja realmente brilhante, ou ele faz com que o seu funcionário entre uma depressão profunda, uma situação de que realmente ele quer sair do serviço, sabe? Aquele funcionário que ele escuta o líder, mas tem medo. Então, o feedback, nós queremos que ele construa pontes de comunicação e conhecimento para engrandecer essa comunicação, para tirar essa sensação de que o feedback seja para dar bronca, seja para que o líder venha e só aponte o lado negativo. E tudo isso a gente tem que transformar, porque isso não mais vai fazer parte do seu dia a dia. O que nós queremos é uma comunicação que integra e que faz com que o trabalhador entenda o recado e não seja desestimulado. Tá certo. O Regis tem uma pergunta, Regis. Doutora, eu queria saber da senhora qual é o erro que o feedback pode causar. O maior erro do líder na hora do feedback é ficar em silêncio. Infelizmente, o silêncio comunica muita coisa. Muitos acontecimentos, o trabalhador vem e o líder silencia. Ele deixa acumular para que lá na frente, daqui a 6 meses, numa reunião de pauta, ele venha com aquele bloco de notícias ruins. O trabalhador, às vezes, nem lembra o que ele fez. Então, ao meu ver, o maior erro que pode ocorrer é o não dar o feedback, é esse silêncio. E esse silêncio faz com que o trabalhador ele entenda errado a mensagem. Porque se ele faz algo que o líder não gostou e o líder se silencia, ele dá o entendimento que está tudo bem. E não é assim que funciona. O feedback ocorreu, chame o trabalhador, vamos conversar e alinhar. E o que mais se tem também de falha é querer tirar a dignidade humana do trabalhador no momento do feedback. Isso não pode. Por exemplo, sabe aquele líder que fala: isso é inadmissível, isso não deveria ter ocorrido, sabe aquela pressão violenta e o trabalhador já já fica contra a parede e não sabe a reação correta? Que tal trocar isso e falar o seguinte: se isso ocorreu, porque, por exemplo, você não entregou o prazo, você é irresponsável? Não, vamos tirar essa palavra e vamos colocar o porquê ocorreu dessa não entrega. O que a gente pode avaliar no percurso individual e no coletivo para que a gente não tenha chego nessa situação melhor. E qual que é o momento, numa reunião, por exemplo, da empresa? Está lá o gerente geral e ali os funcionários, numa reunião importante, decidindo metas e coisas ali internas. Qual que é o momento do colaborador, do funcionário, né, tá ouvindo ali a fala do chefe e de repente dele colocar uma colocação, dar um feedback, né, que seja até para contribuir com a fala do mesmo ou até mesmo para discordar. Qual que é o momento correto que esse colaborador, que esse funcionário, de repente, ele pode ali colocar essa participação? Com educação, com gentileza, a interrupção numa colocação eficaz, ela pode ser feita a qualquer momento numa reunião de equipe. Ele vai colocar uma ideia, uma perspectiva, uma visibilidade que às vezes quem está no chão de fábrica vê melhor do que aquele que não está lá de uma forma mais corriqueira. Mas sempre com muita atenção, um olho no olho, uma interrupção que não vá ofender e nem intimidar. Porque muitas vezes o jeito de falar é que define essa questão. E o líder, quando ele for chamar o funcionário para um feedback, o interessante é que ele faça de uma maneira que não humilhe o funcionário na frente dos demais, mas também tem a parte do feedback
que muitas vezes o líder esquece do reconhecimento do funcionário. O feedback não é só para colocar, categorizar e realmente refazer aquilo que não está certo, mas o reconhecimento. Muitas vezes você faz um trabalho brilhante, você faz um serviço maravilhoso, esplêndido, e o seu líder tem a oportunidade naquele momento de engrandecer o seu trabalho. O trabalhador não é somente o recebimento do salário, mas o reconhecimento do talento. O talento, ele é inato, ele é reconhecido e o líder pode fazer esse feedback positivo e fazer com que o seu trabalhador resplandeça no ambiente de trabalho. Você não trabalha melhor quando faz o serviço e recebe um elogio por ele? Com certeza. E isso estimula e isso faz com que os demais pares façam com que esse reconhecimento ele queira também. Então, se o meu líder me vê e vê o meu brilho e isso não causa nenhum tipo de ciúme, ao contrário, o outro também quer, porque o exemplo ele é maravilhoso. Eu vou até agora colocar uma outra situação. Na empresa, a gente sabe que tem várias funções em cargos de chefia até chegar ao CEO, né? O presidente, dono da empresa. Mas vamos colocar aqui que, de repente, no setor específico da empresa, tem ali um grupo de 10 pessoas trabalhando e tem um responsável por essas 10 pessoas. Só que uma ou duas dessas pessoas ali está vendo que o responsável ali que comanda os 10 está fazendo coisa errada. Qual o momento do feedback para que esses dois que estão ali vendo a coisa errada ter esse time de colocar para o nível superior, olha, está acontecendo isso, ou ele deve chegar nessa pessoa e falar para ele, ó, você está fazendo coisa errada, talvez até dar um alerta, porque você sabe que se continuar errado vai prejudicar o segmento dos 10 ali. Muito boa colocação. Nesse contexto, o ideal é chamar o superior hierárquico mais apropriado para uma conversa particular, explanar toda a situação, fazer um memorando para ficar cientificado de uma forma descrita realmente que ocorreu a falha, foi visualizada e que isso não ocorra mais. Mas para essa mudança acontecer, o líder vai realmente chegar e fazer com que isso ocorra. Porque você chegar diretamente à pessoa, dependendo da situação, de feedback vai passar a briga. Então, não é uma situação, né, onde você vai constranger, onde você vai colocar isso numa forma que, em vez de auxiliar, prejudique ainda mais a situação. Até porque a legislação trabalhista vê várias previsões com relação à saúde mental, ao local de trabalho, tudo tem um protocolo e é o nível correto de ser feito. Para que não haja esse constrangimento, apesar do erro, vai chamar para uma reunião particular e vai fazer nesse modo. Tá certo. O Regis, inclusive, trabalha lá na Assembleia, ele lidar com várias pessoas, deputados, assessores. Então, o feedback lá sempre tem que estar afiado, né, Regis? É sempre importante você observar todos os gestos, as atitudes e sempre ali que pode, como a doutora mesmo falou, né, chamar de imediato o responsável, a autoridade que está acima de você, a liderança, o diretor e procurar de uma maneira rápida, né, trazer essa resposta e sanar qualquer tipo de impedimento, qualquer problema. Eu trabalhei muito tempo no comércio, até quero perguntar para a doutora, e o Adilson ali colocou com muita propriedade, muitas das vezes gera algumas competições entre os profissionais de venda. E aí o gerente está sempre ali observando para ter esse feedback, para poder orientar, né? Então eu queria que a senhora falasse um pouco também para esse profissional que está nos assistindo, como que o gerente deve se comportar, no caso desse, às vezes, as disputas, né? Alguns têm uma atitude mais proativa, outros menos, então isso afeta o comportamento da equipe. E aí é necessário o gerente ter maturidade e ali trazer esse feedback de forma imediata, né, com seus colaboradores. Nesse caso, o ideal é que o gerente tenha bem esclarecido a todos os seus vendedores, no auge daquela competição voraz que a gente sabe que muitas vezes ocorre, cultura da empresa. Quais são os protocolos internos a serem seguidos? Quando o gerente sabe exatamente o caminho a ser seguido, ele orienta para que esse caminho seja percorrido. Porque se o gerente se perde no meio do percurso, ele não tem como orientar.
E o feedback individual, quando ele vê que o funcionário já está passando do limite, já está sendo muito agressivo a ponto de ser desonesto ou desorientado e está atingindo tanto a cultura da empresa como os demais funcionários, o gerente tem que tomar uma atitude, chamar no particular e fazer o feedback de uma forma eficaz. Mesmo que ele seja o seu melhor vendedor, mas ele esteja atribuindo caráter negativo em competição interna e prejudicando o restante da empresa, decisões assertivas devem ser tomadas. Muito bem. Para a gente fechar, qual é o momento ideal do funcionário colaborar com o seu feedback, seja para expor uma situação e também para, de repente, colocar ali metas? Olha, acho que assim fica melhor, acho que se a gente fizer dessa forma fica melhor. Porque muitas das vezes o profissional acaba se silenciando, talvez por medo, por insegurança, né? Porque de repente, olha, o chefe pode não gostar desse feedback e pode me dar uma advertência ou até me mandar embora. Qual que é a dica que você passa para esse profissional? O líder, nesse caso, para que o seu funcionário tenha essa liberdade de comunicação, ele tem que fazer com que essa relação na empresa seja muito clara. Protocolos de procedimento, cultura da empresa e fazer com que o funcionário não tenha medo, não tenha aquela má intenção. Às vezes ele quer fazer uma colaboração, mas ele não sabe chegar porque o líder não dá essa abertura para uma negociação, uma conversa. É a mesma coisa de quando vai pedir um aumento, não sabe a hora de pedir nem o momento correto de agir. Por quê? Porque o líder não deu essa situação de base de confiança. Quando o líder é bom, o seu funcionário consegue chegar até ele de uma forma não no meio de todo mundo, não naquela confusão de que um grita, o outro fala. Não. Chega, marca uma reunião, faz um horário adequado, vai com a sua pauta detalhada e faz com que a justificativa do que você está pedindo faça com que o líder abra os olhos, porque às vezes o funcionário vem com uma ideia solta e o líder não entende aquilo porque a visão de um está diferente e distorcida do outro. Então, quando você fizer uma sugestão, faça com ponderação, com pauta e com fundamentação. Aí você coloca a sua visão do entendimento para que o outro entenda. E a comunicação é a base de tudo isso. Tá certo. O seu Instagram, para as pessoas que estão assistindo? @Erlen_KOCH. Tá certo. Sempre às quartas-feiras, você, o nosso convidado, acompanhar aqui o quadro, né, com a Erlen, ela que tem aí esse trabalho de levar essas informações, de prestar, inclusive, aí, dicas importantes para que você, empresário, para que você, funcionário, possa, né, ter uma atuação mais efetiva, mais, né, bacana e que, claro, o seu trabalho possa realmente aparecer. Erlen, quero agradecer mais uma vez. Muito obrigada pela oportunidade. Até semana que vem. Até. E vamos depois discutir onde nós vamos cobrar o cachê para cantar aí. Isso mesmo. E a música sertaneja, hein? Já vou colocar a pauta. Tá certo. Até quarta. Eu vou chamar o nosso próximo intervalo comercial, já estou de volta, segura aí. Precisando de resistência e qualidade para cuidar do seu jardim, da sua empresa, aqui na Cuiabá Mangueiras você encontra. Aqui a gente tem o que você busca. Temos mangueiras para jardim, temos mangueiras para radiadores automotivos, temos mangueiras hidráulicas, mangueira para a sua indústria. Você encontra aqui na Cuiabá Mangueira. Vem e confira. E não para por aí. Garanta também os melhores acessórios, esguichos, conectores, abraçadeiras e enroladores que facilitam o seu dia a dia. Cuiabá Mangueiras. Qualidade que jorra soluções. Venha conferir ou pelo nosso WhatsApp 99965-6209 e 99696-9568. Venha e confiram. Você ganhou mais um tempo de prorrogação no mutirão da conciliação fiscal da Prefeitura de Cuiabá. Aproveite! Você renegocia os seus débitos com até 95% de desconto em juros e multas. E pode parcelar em até 48 vezes com desconto reduzido, hein? E é só vir aqui, tá? Na Procuradoria do Município ou negociar direto pelo site. Não perca o novo prazo, até 31 de julho. Fique de bem com a dívida no mutirão da conciliação fiscal da Prefeitura de Cuiabá.
Essa é para você que gosta de aventura, pesca, turismo e contemplação da natureza, corredeira, cachoeiras e muito mais. Pesca e Aventura com Jango, agora sim, no 27.1, no sábado às 10h30 da manhã e aos domingos às 8 horas da manhã. Você vai ficar fora dessa? Vem comigo e fique ligado. Você sabia que a visão é responsável por 85% de toda a informação do mundo exterior? É verdade. Venha renovar o seu exame de vista aqui com Carlos Ribeiro, bacharel em geometria, em suas novas instalações, na Galeria Business Center, na Rua Comandante Costa, número 1678, com a mais alta tecnologia para atender você e sua família. Não perca mais tempo. Agende já a sua consulta por esse telefone que está em seu vídeo. Alô, minha querida Cuiabá, alô, meu querido estado de Mato Grosso, alô, meu Brasil como um todo, nas redes sociais através do YouTube. Estou aqui na TV Mato Grosso, canal 27.1, todos os sábados e domingos a partir do meio-dia e conto com a audiência de todos vocês. Pelo YouTube, programa Verdades.oficial. Então, enquanto marcado, todos os sábados e domingos ao meio-dia, aqui, TV Mato Grosso, canal 27.1, com o programa Variedades, o diferencial na programação local, sempre bem com a vida, para você. Em uma cidade que não para, existe um lugar onde variedade, conforto e praticidade se encontram. Bem-vindo a Dallas Papelaria. Aqui você encontra tudo o que precisa: material escolar, informática, eletrônicos, brinquedos, presentes, decoração, móveis para escritório, utilidades para o lar e muito mais. E para deixar tudo ainda mais especial, contamos com serviços de personalização que dão vida às suas ideias. Tudo isso em um ambiente moderno, amplo, climatizado e pensado para toda a família. Enquanto você compra, aproveite uma sala de espera confortável e a criançada se diverte em nosso parquinho gratuito. Venha descobrir tudo o que espera por você. Dallas Papelaria. Tudo o que você procura em um só lugar. Muito bem, estamos de volta com o programa Passando a Limpo. Falei para a Regis, eu vou sentar hoje aqui do seu lado, porque depois que você passa dos 40 anos, começa a doer tudo, né? Começa a doer nervo ciático, começa a doer as pernas. É a idade, né, meu amigo? Vai chegando a idade e a gente vai ficando meio daquele jeito. Mas brincadeiras à parte, vou pedir para a produção daqui a pouquinho colocar no ponto aí o videozinho lá do segundo Festival da Viola de Coxo. Eu quero convidar você que está acompanhando aqui o programa Passando a Limpo, né? Você que gosta da cultura mato-grossense, você que curte aí, né, e valoriza as belezas naturais aqui da nossa região, o nosso siriri, o nosso cururu, o nosso rasqueado. E a gente sabe que a viola de coxo é patrimônio imaterial, né, do nosso estado aqui, Mato Grosso. E no próximo dia 2 agora de agosto, né, Santo Antônio vai ser palco da segunda edição do Festival da Viola de Coxo. Vai ter apresentação de siriri, de cururu, vai ter ali o pessoal do Boia Serra, vai ter ali a fabricação de viola de coxo. Você vai poder acompanhar ali ao vivo, né, ali o profissional fazendo a viola de coxo, que tipo de madeira, sem contar, né, Regis, as guloseimas, né? A parte melhor da festa que eu falo é a parte da comida, né? Comidas típicas regionais, aquele arroz carreteiro, na verdade a famosa carne seca com arroz pantaneira daquele jeito, paçoca de pilão, bolo de arroz, enfim, dia 2 lá em Santo Antônio do Leverger, você confere a partir de agora, roda aí. Atenção Leverger! Vem aí o segundo Festival da Viola de Coxo Comunitária de Leverger. É dia 2 de agosto, das 8 às 15 horas, no Salão do Augustão, do INSS. Venha prestigiar nossa cultura com apresentações de grupos culturais de siriri, cururu e boia serra. A entrada é gratuita. Participe e traga a sua família. Muito bem, tá aí a segunda edição do Festival Viola de Coxo lá em Leverger, dia 2 agora, domingo próximo, né? Vai ser lá no Salão do Augustão. Alô, você de Leverger, você aí da região central da cidade de Leverger, dia 2, a partir das 8 horas da manhã, lá no Salão do Augusto, Dr. Augusto, né? Conhecido como Augustão do INSS, né? Vai ser palco aí
da segunda edição do Festival Viola de Coxa. E com certeza eu estarei lá, muitos amigos vão participar com a gente lá. Vai ter ali Domingão, Roberto Lucialdo, vai ter várias bandas ali que vai apresentar, inclusive também um lambadão depois, né? Então vai ser uma festa cultural e você é o nosso convidado. Vamos falar de mesa técnica, lá da sede da produção. O Tribunal de Contas, né, aqui do Estado, criou aí uma mesa técnica para buscar solução para a dívida bilionária, Regis, lá, né, dos precatórios em Várzea Grande. Você confere a partir de agora, roda aí. Uma discussão que vai refletir profundamente no estado de Mato Grosso, porque não trata apenas de uma prefeitura, trata-se de muitas prefeituras, e que certamente o que for discutido aqui vai servir também para todas as outras prefeituras do Brasil. A Prefeitura de Várzea Grande enfrenta uma séria crise financeira e orçamentária. A prefeita Flávia Moretti decretou estado de calamidade financeira no município. O motivo é a retenção de até 19 milhões e 700 mil reais em recursos do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, e do ICMS, principais fontes de receita municipal, por determinação judicial, em razão da falta de pagamento de precatórios da prefeitura. Diante dessa situação, a gestora solicitou ao Tribunal de Contas de Mato Grosso a instalação de uma mesa técnica para buscar uma solução para a crise, que pode inviabilizar a oferta de serviços públicos essenciais, como saúde e educação, caso nenhuma medida seja adotada. Nós estamos buscando todos os meios necessários, não somente para desbloquear o arresto, mas também para resolver de vez, porque eu desbloquear o arresto é uma coisa. Outra coisa é o outro mês eu ter que pagar de novo e a conta não fecha. E aí eu realmente tenho essa dificuldade. A mesa técnica, que foi instalada com a participação do conselheiro presidente Sérgio Ricardo, do conselheiro relator das contas do município Antônio Joaquim e do procurador-geral de contas interino William de Brito Júnior, vai realizar um estudo sobre o quadro atual que levou a prefeitura a esta calamidade financeira e elaborar propostas para que a gestão municipal possa reequilibrar as contas. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira: eu, Antônio, técnicos, nós vamos nos reunir lá em Brasília, no CNJ, junto com o Rabaneda, vamos ao STF para discutir precatórios de Mato Grosso. Os precatórios de Mato Grosso não é só de Várzea Grande, tem 40 municípios com situação delicada que deve precatório. E aí o que acontece? A conta é bloqueada, a prefeitura se inviabiliza e o prefeito não tem o que fazer. Então o Tribunal de Contas vai entrar de forma maiúscula, como sempre tem entrado. Então o tribunal está numa mesa técnica discutindo o seguinte: como resolver agora esta situação que está causando problemas em muitos municípios, criando dificuldade da gestão, né? No caso dela, foi bloqueado 19 milhões que vai fazer falta para pagar o dia a dia da vida dela lá como gestora. Mas nós queremos discutir como podemos ajudar. Várzea Grande administra um passivo em dívidas bilionário. Somente em precatórios atrasados são mais de 22 milhões de reais, sendo 3 meses de atraso do ano de 2025 que originaram o bloqueio. E neste ano já são 4 meses de atraso nas parcelas mensais de 6 milhões e 400 mil reais ao mês. Representando o presidente do Tribunal de Justiça na mesa técnica, o desembargador Agamenon Alcântara destacou que a situação da Prefeitura de Várzea Grande preocupa por tratar-se da segunda maior cidade do estado. Mas existe uma lei, um regramento sobre os precatórios. Encontrar uma solução para estes atrasos, repactuar os pagamentos é possível dentro da consensualidade. Já o desbloqueio das contas depende do pagamento do montante que originou o bloqueio. Há a possibilidade de se realizar, de ter uma legislação que permita um acordo direto, há a possibilidade de uma melhor acerto a partir desse acordo direto, uma renegociação de dívida, e a partir daí, dessa renegociação, teria o município melhores condições para resolver, né? Entre as medidas que o TCE vai adotar de imediato está a intermediação junto à Câmara de Várzea Grande da aprovação do projeto de lei que autoriza o município a realizar a negociação direta com os credores de parte dos valores devidos em precatório.
Então já fica aqui a solicitação para que a Câmara de Várzea Grande, solicitação aqui ao presidente Vanderlei, aprova imediatamente na primeira sessão. Inclusive, fica aqui uma sugestão que faça é tão sério o problema para a cidade que é importante que a Câmara faça uma sessão extraordinária, hoje é segunda, faz uma sessão extraordinária em quarta ou quinta e aprova essa questão dos precatórios. O objetivo da mesa técnica é formatar uma proposta que permita ao município retomar o controle de suas contas, repactuar os pagamentos dos precatórios a vencer, estabelecer estratégias de liquidação do passivo em dívidas, principalmente o caso do DAI, o Departamento de Água e Esgoto, principal geradora da dívida municipal. O que a gente espera é que isso possa, lá na frente, ter um final positivo para a Várzea Grande, porque, na verdade, a prefeita Flávia Moretti, ela está tendo coragem. A gente tem que reconhecer que essa situação desses precatórios não é de hoje, isso aí já vem de décadas, de outras gestões passadas. Agora, não vamos aqui caçar o responsável, o culpado, porque, como disse, ela é hoje a prefeita, ela detém o poder da caneta, então ela está tentando resolver toda esta celeuma, essa dívida bilionária que se arrasta há décadas, a várias gestões. E ainda falando sobre essa questão lá em Várzea Grande, Regis, ela ainda disse, lá da 8 aí, que isso, esse bloqueio judicial que está nas contas do município, ela não descarta a questão de fazer demissão de vários cargos comissionados, porque a conta não vai fechar no final do mês. Roda aí. Pode ocorrer tudo. Demissões, porque aqui nós não saímos com nenhuma decisão que suspende o arresto, tá? Então a senhora não tem a certeza que as pessoas não vão ser mandadas embora? Não. Calil pagava em torno de 700 mil, 800 mil em 2023. Em 24 ele pagou, a parcela máxima que ele pagou foi 2,5 milhões. Hoje, a minha fixa é 6 milhões e 400. Eu paguei em 25, 40 milhões de precatório. Mais do que ele pagou na gestão dele toda. E hoje a gente já está aí, porque foi feito o arresto, nós vamos chegar a cumprir esse mês 80 milhões de precatório. Mas essa dívida... Não, eu também não cumpri alguns meses, porque eu tinha que escolher de pagar o precatório, ou pagar o salário, ou pagar o remédio para o PSEC. Agora ninguém vai ser mandado então embora. A gente tem toda uma situação dentro do município que a gente tem que fazer o equilíbrio financeiro. Mas a gente aqui, na torcida para que, como foi falado, tudo possa, no final, ter um saldo positivo. Foi acertada essa mesa técnica, eu acredito que agora o Tribunal de Contas, colocando ali, inclusive, dando essas dicas, faz assim, chama aqui os credores, parcela, renegocia, E eu tenho fé que logo, Regis, a gente vai noticiar aqui que essa ferida, essa situação vai estar sanada lá na cidade de Várzea Grande. A verdade é, Adilson Costa, que a prefeita está tomando as medidas certas e procurando a ajuda de quem pode. O Tribunal de Contas é especialista, tem uma leitura, tem uns técnicos que são capazes para fazer o estudo dessa consensualidade na discussão das renegociações das dívidas e será extremamente importante a participação do Tribunal de Contas, principalmente no aconselhamento e na ajuda da definição das decisões aí da gestora, trazendo aí equilíbrio e renegociação. Através da interferência do Tribunal de Contas, obviamente que a Câmara deve abrir aí uma sessão especial para trazer essa autonomia de ela dialogar diretamente aí com os credores. E isso, obviamente, vai trazer algumas soluções, vai trazer um fôlego para ela. E os credores têm interesse de receber, eles querem receber, então, obviamente,
e deve haver aí uma renegociação. Como ela mesma disse, né? Ela pagou em um ano aquilo que o ex-prefeito não conseguiu pagar no seu mandato. Então, por aí a gente vê a força de vontade e a disposição da prefeita. E agora, com a interferência, com o apoio, com o auxílio, através da mesa técnica do Tribunal de Contas, em especial ali o Antônio Joaquim, que é mestre aí na administração, vai dar uma grande contribuição e logo, logo, se Deus quiser, o município de Várzea Grande aí já vai estar respirando nas suas finanças, sem precisar provocar aí demissão de todos os setores, tanto da educação como da saúde. Adilson Costa. Muito bem. Lauda 10, tá, produção? Olha, teve um rumor aí outro dia, saiu até em alguns sites aí que o senador Carlos Fávaro poderia estar desistindo aí, né, da candidatura ao Senado. Só que tem uma fala dele agora aí que ele nega, né, essa desistência e confirma, né, a sua disputa, sim, à reeleição ao Senado Federal. Roda aí. O senador Carlos Fávaro negou os rumores de que deixaria a disputa pela reeleição ao Senado para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições deste ano. Segundo o parlamentar, a possibilidade não passa de especulação e não tem fundamento. Fávaro afirmou que mantém um compromisso com o PSD, com a Federação Brasil da Esperança e com o projeto político ligado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As especulações surgiram após aliados avaliarem que o cenário da disputa pelo Senado poderia dificultar a renovação do mandato do senador, diante das pesquisas de intenção de voto e da concorrência pelas duas vagas em disputa. Fávaro, porém, afirmou que o grupo vem construindo a chapa majoritária há cerca de um ano e que a definição das alianças deve ser confirmada durante as convenções partidárias. O senador reforçou que continuará na disputa pelo Senado e que pretende seguir o projeto eleitoral construído pelo PSD para as eleições deste ano. Nós construímos um projeto, eu tenho um compromisso com o PSD, que é o meu partido, tenho compromisso com a Federação Brasil da Esperança, tenho um compromisso com o governo do presidente Lula, em estarmos juntos fazendo uma chapa majoritária, e nós fizemos isso com muita dedicação, Camila. Há um ano a gente vem construindo as chapas, a possível coligação que deve ser confirmada agora no dia 30, com 8 ou 9 partidos políticos, e isso já está encaminhado. Nós estamos com chapa formada, nós estamos já percorrendo o estado de Mato Grosso na pré-campanha. A doutora Natasha, a nossa pré-candidata ao governo, que deve ser confirmada governadora, candidata ao governo no próximo dia 30, a chapa de proporcionais, tanto do PSD como da federação, são prontos, formados. Então agora é pura especulação, mas é normal da política, né? Cada um fica plantando, fazendo. Do senador Carlos Fávaro, né, negando aí que ele vá jogar a toalha, né? Ele é candidatíssimo à reeleição. E ainda falando nessa questão do PSD, partido que ele preside aqui em Mato Grosso, Lauda 12, tá, produção? O deputado Wilson Santos, inclusive, falou aí, né, afirmando que o PSD, o partido que inclusive ele está afiliado, né, está mais unido ainda em torno da candidatura da doutora Natasha Lessarenko. Roda aí. O deputado estadual Wilson Santos afirmou que o PSD superou a disputa interna sobre a candidatura ao governo de Mato Grosso e que o partido está unido em torno do nome da médica Natasha Lessarenko. Segundo o parlamentar, as divergências foram encerradas após um encontro entre Natasha e o ex-prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, realizado no último sábado. Wilson afirmou que Emanuel, que chegou a ser cogitado como possível candidato por parte da legenda, agora apoia oficialmente a candidatura da médica. A questão do Emanuel Pinheiro, da Natasha, está superada. Ambos tomaram um café no último sábado na residência do Emanuel Pinheiro. Está resolvido. Nós vamos com a candidatura única, a candidatura própria da Natasha, com apoio, inclusive, do ex-prefeito Emanuel. A candidatura de Natasha será homologada durante a convenção do Bloco de Partidos de Esquerda, formado por PT, PCdoB, PV, Rede, PSOL, PSD, PSB e PDT. O evento está marcado para esta quinta-feira, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá. Candidatíssima, né? Ventilou-se aí alguns dias atrás, aí, algumas semanas atrás, a possibilidade do ex-prefeito Emanuel Pinheiro ser aí, né, escolhido candidato, né, do PSD para disputar o governo de Mato Grosso. Mas
houve conversações, o Emanuel até tentou, inclusive, ali conversar com algumas lideranças do partido, mas os presidentes dos partidos políticos que formam ali a federação, né, Brasil da Esperança, tipo o PV, o próprio PT, o PCdoB, se não me engano, o PDT, que agora parece que está adentrando junto lá, de uma forma até fora da federação, mas dando apoio, né, a essa candidatura, eles bateram o martelo, não, é Natasha Lessarenko e ponto final. Então está aí a fala do deputado Wilson, né, dizendo que isso já é caso superado. Inclusive o Emanuel parece que teve um café, né, ele fez um café lá na sua residência, levou a doutora Natasha lá, né, manifestou apoio, então já é página virada. Então Natasha Lessarenko vem aí, né, na ala da esquerda como candidata, né, a governadora, né, pelo PSD, e a gente vai, né, aguardar, como eu sempre falo, até fechar as convenções para a gente pontuar realmente todas as chapas, candidatos majoritários, candidatos aí a Senado, candidatos a federal, estadual. Então a gente, né, aguarda todo esse fechamento para a gente bem informar. Ô Regis, eu tenho uma matéria aqui, inclusive, deixa eu ver aqui, a Lauda 13, tá, produção, onde o ex-governador Mauro Mendes, ele evita estimar quantos votos terá na convenção estadual do partido, que está marcada aí para o próximo dia 30, né? A gente falou agora no bloco passado, inclusive, sobre essa questão envolvendo ali se Jaime vem candidato, se não vem. Então, assim, fala-se muito que Jaime perdeu o apoio dos convencionais, que até teve aquela acusação do seu irmão, do deputado Júlio Campos, que falou para a imprensa, né? Tá registrado isso, que ele recebeu informações que muitos estavam sendo ali, né, pressionados até financeiramente aí para votar não à candidatura do Jaime. Então você vai ver essa fala do senador, eu estou fazendo previsão aqui, do ex-governador Mauro Mendes, pré-candidato ao Senado, falando que ele aguarda toda essa definição na convenção. Roda aí. O ex-governador Mauro Mendes, pré-candidato ao Senado pela União Brasil, evitou estimar quantos votos terá na convenção estadual do partido, marcada para esta quinta-feira. A declaração ocorre após o grupo do senador Jaime Campos afirmar que já teria os votos necessários para aprovar a candidatura própria ao governo de Mato Grosso. Mauro afirmou que antecipar o posicionamento dos convencionais seria uma forma de desrespeitar os integrantes do partido que ainda irão decidir o futuro da sigla. Segundo ele, os 50 convencionais terão liberdade para escolher entre duas propostas: lançar Jaime Campos ao Palácio Paiaguás ou apoiar a candidatura à reeleição do governador Otaviano Pivetta, por meio da federação partidária. O ex-governador explicou que, após a decisão do União Brasil, ainda será necessário aguardar o posicionamento do Progressistas. Caso as duas siglas tenham a mesma escolha, a federação deverá homologar a decisão. Em caso de divergência, a definição ficará sob responsabilidade da direção nacional da federação. Ter essa presunção de antecipar voto é desrespeitar aquelas pessoas que vão lá livremente pronunciar-se num processo de convenção. São 50 convencionais e eles vão lá e vão votar, eles vão decidir. E foi isso que eu sempre disse. Quem for lá e decidir, União Brasil toma a decisão. Vamos esperar a decisão do PP. Se elas forem iguaizinhas, vai para a federação homologa. Se elas forem divergentes, a federação decide e sobe para a nacional homologar. Mauro afirmou que qualquer tentativa de apontar um resultado antes da votação ignora a autonomia dos convencionais e o processo democrático interno do partido. Esta é a regra do jogo, ponto. Falar algo diferente disso é desrespeitar a democracia partidária. Ele já ditou de como é que vai ser o rito lá na convenção, né? E como eu disse até agora há pouco, para quem sabe ler, um pingo no i é uma letra, né, Regis? O ex-governador Mauro Mendes, ele é o presidente do partido, ele conhece muito bem o estatuto do partido, é a maior liderança dentro do partido, tem uma influência junto aos progressistas e, obviamente, o senador Jaime Campos deve amargar aí uma derrota na sua imposição de sua candidatura, da maneira o caminho qual ele está tomando.
Acho que tudo tem que ser na base do diálogo. Conversar com os dirigentes, pedir opinião, o que os dirigentes acham da situação, da exposição da sua pré-candidatura, esse atropelamento aí de querer ser, sem ouvir o próprio partido, também descer garganta abaixo. Eu acho que o senador Jaime Campos não conseguirá. Não houve esse diálogo, né? Houve uma imposição aí do então senador, que ele vem colocando, o partido tem que me apoiar. Quer dizer, tem que se analisar. Eu acredito que a decisão partidária vai ser outra. Eu não acredito aí na candidatura do senador Jaime Campos, né? Tendo em vista aí na própria fala do presidente Mauro Mendes. Mas vamos aguardar, amanhã tudo pode acontecer, né? Ventos devem soprar do sul e do norte, e quem ficar em pé verá, e quem não conseguir ficará sentado com o lenço, enxugando as lágrimas. Mas eu coloco aí só uma questão. O Jaime, né, o senador Jaime Campos, não de agora ele tem falado que para ele desistir desse projeto de ser candidato ao governo, né, ele até citou lá, se o pai dele ressuscitasse o filho, o próprio Deus aparecesse para ele e falou, não sai candidato, ponto. Mas claro, o Jaime é um político experiente, ele não ficou ali esperando apoio, ele correu atrás de apoio, ele conversou com muita gente, ele andou o estado, né, e eu sempre bato nessa tecla. Jaime Campos tem história aqui no estado de Mato Grosso, né? Já foi governador, senador, né, 2 vezes, prefeito de Várzea Grande aí por várias vezes. Então ele tem uma tradição, ele tem um recall político, né? Agora, se vai ser ou não escolhido, né, preterido para ser aí o candidato do União Brasil, da Federação União Progressista, é outra história. Então amanhã, no caso, quinta-feira, dia 30, está marcada a convenção, vai ter esse encontro a nível estadual. Os convencionais, inclusive os delegados, 50 delegados, como foi falado aí, né, vão ter a oportunidade de decidir, né, se o partido homologa, aceita Jaime como candidato ou se o partido vai acompanhar, né, a reeleição do Otaviano Pivetta. Ponto. Aí pegando aí a fala do ex-governador Mauro, se porventura de repente dá, vamos dizer, empate, sobe para o partido a nível nacional que vai decidir. Quer dizer, pode acontecer também de repente aqui não ter aí uma definição e isso subir lá para cima, lá em Brasília, né, a nível nacional, e lá decidir se o partido lança o Jaime ou se o partido de repente, né, vai acompanhar o Otaviano Pivetta. Não é segredo para ninguém que o próprio Mauro já declarou, né, que o candidato dele, o CPF dele, Mauro Mendes, é Otaviano Pivetta. Agora o partido tem aí a sua, né, liberdade e, claro, a sua autonomia para escolher se vai com o Otaviano ou se fica com o Jaime Campos. O fato que nós temos que aguardar, né? Amanhã estaremos lá também fazendo uma cobertura, vamos acompanhar aí, né, com certeza até no horário do programa a gente vai trazer como é que ficou essa definição. Agora, para fechar, se já porventura passar e ser candidato, escreve aí, segundo turno vai acontecer em Mato Grosso, né, sendo aí um momento histórico, porque até então aqui sempre se ganhou em primeiro turno, né? E eu acho que quanto mais candidato, a minha opinião, é bom para a democracia, né? É bom para o eleitor ver propostas, entender, conversar, dialogar, os candidatos dialogar com o povo, e aí o povo é que tem o poder da caneta de votar, né, de escolher os seus novos representantes. Vambora, Regis Oliveira? Vambora, mandar um abraço aí todo especial aí para o nosso querido deputado presidente Max Russi, que esteve hoje lá na LIDE. Grandes nomes hoje fazendo palestra lá, um número expressivo de empresários aí do nosso estado prestigiou o evento, de grande valia, né, e aprendizado nessa troca de feedback das informações aí de como está o mercado, o comércio, o setor empreendedor do nosso país. Então as informações são preciosas, elas são importantes para que nós possamos cada dia mais superarmos as crises, as dificuldades que todo empreendedor, empresário enfrenta no dia a dia. Um abraço a todos, um abraço especial
aí novamente ao nosso presidente da Assembleia Legislativa, presidente Max Russi. Tá certo, eu também quero aqui rapidamente mandar um abraço ao colega de imprensa, apresentador e presidente da LIDE aqui em Mato Grosso, o Igor Tax. Igor Tax, né? Hoje foi a abertura lá dos eventos, eu estive lá, a Regis também, participamos, então um evento fantástico, reuniu vários políticos, empresários, representantes comerciais, e isso realmente discutindo a questão ali econômica aqui de Mato Grosso, então é muito importante, então parabéns, Igor, aí pelo trabalho, que Deus te abençoe sempre nessa empreitada. Lembrando a você que está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fiquem todos com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Deus abençoe.